O diálogo entre Jesus e o doutor da lei continuou. Ele havia respondido certo, amar a Deus e amar ao próximo. Jesus disse: Você deve fazer assim. Está certo o que você falou. Faz isso e você vai viver. Entretanto, irmãos, o doutor da lei ainda queria ver se colocava Jesus novamente numa situação difícil. Falou assim: Tá bem, mas quem é que é o meu próximo? Era para Jesus dizer quem era o próximo. Seria o próximo somente os seus patrícios? Seria o próximo os seus parentes? A sua tribo? A sua tribo de entre os filhos de Israel? Jesus agora vai ensinar através de uma parábola que já foi repetida milhões de vezes. Ensinar através de parábolas era um dos métodos de Jesus. Falar sobre uma situação real, sobre uma situação visível, concreta, fácil de entender, para explicar uma verdade teológica, uma verdade que poderia ser muitas vezes difícil de entender. E Jesus profere agora, vemos lá em Lucas, dos versos 29 a 37 do capítulo 10, nós vemos a parábola do bom samaritano. Veja lá como é que era. Jesus falou: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada difícil, era uma estrada perigosa. Era uma estrada perigosa com relação à segurança pessoal. E nessa estrada, esse homem, que Jesus não disse se era judeu, se não era judeu, quem era esse homem qualquer, ele foi assaltado e foi espancado e deixado à beira da estrada, semi-morto, como diz a parábola. Nesse momento, passou pela estrada um sacerdote. Veja, um líder religioso, um oficial religioso. O que é que ele faria? O que é que ele faria com esse homem que estava à beira da morte? Ou, quem sabe, até com uma aparência de que já estava morto. Bom, ele não podia mexer, porque ele não podia mexer em coisas mortas. E ele passou de largo. Passou também agora um levita. O que era um levita? O levita era da tribo de Levi, aqueles que oficiavam nos templos. Um trabalhador do templo, um obreiro, um religioso. Alguém que vivia a religião no seu exercício profissional, tanto ele quanto o sacerdote. Mas agora, então, o que fez o levita? O levita também passou de largo. Nenhum destes dois, cuidou de atender às necessidades, ou ver que necessidade que tinha aquele que havia sido assaltado e espancado. Agora passou um samaritano. Quem eram os samaritanos, irmãos? Os samaritanos eram mestiços, eles não eram judeus puros. Eles tinham sido misturados com outras raças. Eles tinham um templo rival em Samaria e eles ofereciam sacrifícios lá em Samaria, não no templo de Jerusalém. Eles adotavam somente o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Não adotavam os profetas e os salmos. E eles rejeitavam, então, os profetas e os salmos. Nesse sentido, irmãos, eles eram considerados impuros. E os judeus ortodoxos, não passavam nem perto dele. A tradição diz que se a sombra de um judeu passasse sobre a sombra de um samaritano, ele já se tornava impuro. Mas o que fez o samaritano? O que fez esse impuro? Se você olhar lá os versos 34 e 35, diz assim: E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O que ele fez, irmãos? Ele cuidou daquele estranho. Ele cuidou daquele certo homem. Ele pegou, colocou sobre o seu cavalo e o levou para uma hospedaria. Ele pagou
ele pagou antecipado e falou: cuide. Ele responsabilizou-se e falou: se você gastar mais, eu pago quando voltar. E agora então, o Senhor Jesus pergunta novamente para o doutor da lei: qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Novamente, irmãos, o ensino de Jesus através de uma pergunta. E nós também podemos responder essa pergunta. Quem é que foi o próximo daquele que foi assaltado? Responder o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus agora disse: vai e procede tudo de igual modo. Sabe, irmãos, na resposta do doutor da lei, a gente vê ainda novamente um preconceito racial, um preconceito religioso, não racial, um preconceito religioso. A sofrida resposta. Ele nem falou, foi o samaritano. Ele não poderia proferir o nome samaritano. Afinal de contas, ele era um doutor da lei, ortodoxo, que odiava os samaritanos. E ele não podia dizer: olha, o próximo foi o samaritano. Mas ele falou assim: não, o próximo foi aquele que atendeu às necessidades. E Jesus falou: vai e procede de igual modo. Qual é o ensino de Jesus, irmão, para nós hoje? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, primos. Nosso próximo são os nossos sobrinhos, os nossos pais. Nosso próximo são os irmãos da igreja. Será que são só os irmãos da igreja? Muitas vezes nós achamos isso, irmãos. Muitas vezes nós não cuidamos de que os próximos são todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. Veja esse texto da senhora White no livro Desejado de Todas as Nações. Jesus concluiu a história do bom samaritano perguntando qual dos três foi verdadeiramente o próximo da pessoa que precisou de ajuda. E agora o texto de Ellen White. Com isso, a pergunta, quem é meu próximo, ficou para sempre respondida. Cristo mostrou que o nosso próximo não é simplesmente alguém na nossa igreja ou da mesma fé. Não tem a ver com a distinção de etnia, cor de pele ou classe social. Nosso próximo é todo aquele que necessita de nosso auxílio, todo aquele que está ferido e machucado pelo adversário, todo aquele que é propriedade de Deus. Quem é que é propriedade de Deus? Quais seres humanos são propriedades de Deus? Somente aqueles que estão dentro do nosso templo, irmãos, dentro da nossa igreja? Somente aqueles que estão carregando a Bíblia embaixo do braço? Ou no seu tablet? Ou no seu celular? Será que são só esses os nossos próximos? São só esses os filhos de Deus? Os filhos de Deus, irmãos, são todos os seres humanos. Portanto, os seres humanos são todos os nossos próximos. Quando necessitarem de algum auxílio, nós devemos demonstrar amor a qualquer um deles. Veja os desafios desta semana. Ore diariamente por alguém diferente de você, ou mesmo por alguém de quem você não gosta. Você já experimentou, irmãos, fazer esse exercício? Orar por alguém de quem você não gosta? Não, mas eu gosto. Não, deve ter alguém que você não gosta. Aquele que você, até dentro da igreja, olha ele meio atravessado. Devemos orar. O desafio é esse. Ore por aquele que você não gosta. Quem sabe, irmãos, um samaritano, aquele que você nem gosta de falar o nome. Ore por ele. Mais ainda, liste pelo menos 3 nomes de conhecidos seus que não são adventistas. Identifique suas necessidades emocionais, físicas e sociais e considere com cuidado essas necessidades. O que você pode fazer por eles na próxima semana? Quem é o meu próximo? Como eu posso ajudar o meu próximo? Irmãos, está muito claro na Bíblia o que devemos fazer para o nosso próximo, ou quem é o nosso próximo. Portanto, irmãos, nós não temos desculpas em julgar pessoas e falar assim: não, esse não é meu próximo, esse não merece. Todos são nossos próximos. Todos aqueles que precisam, que necessitam de alguma ajuda. Física, econômica, religiosa, emocional, espiritual. A esses nós devemos assistir.
A esses nós devemos amar como a nós mesmos.